Cara, voltei rapidinho. Eu esqueci completamente de falar sobre a morte do Olavo de Carvalho e eu não poderia terminar o podcast dessa semana sem prestar uma homenagem a esse cara, que provavelmente foi uma das pessoas mais importantes na minha vida. E eu sei que para muita gente ele era um direitista, Bolsonaro, conservador e blá blá blá. Sei lá, cara. Se você quiser pensar assim, tudo bem. Eu preciso falar sobre isso só para deixar registrado para daqui 10, 25 mil anos estar no meu programa registrado isso. No dia 24 de janeiro de 2022, agora, nessa semana, na terça-feira, na segunda-feira, foi confirmada a morte do Olavo de Carvalho e me deixou triste, mas eu sei que faz parte da vida e é isso aí. Mas a gente fica triste mais por perceber que a vida é passageira e as coisas que são importantes para ti, as coisas que sustentam a tua existência, que elas vão terminar e a vida é muito mais do que apenas isso aqui que tá acontecendo agora. É por isso que a gente fica triste quando alguém morre. Mas é o seguinte, eu preciso falar sobre isso. A minha história com o Olavo, ela é bem forte, bem intensa, porque eu conheci ele quando um amigo meu me mandou um clipe dele, um vídeo dele onde ele discutia alguma coisa sobre o Gilberto Gil. E era muito engraçado, cara. Era muito engraçado. E a primeira coisa que me fez me interessar por ele foi porque eu achei engraçado. E não como uma coisa pra menosprezar. Eu era um palhaço. Não é isso, cara. Porque a forma como ele se comunicava era muito engraçada, porque era muito honesta, era muito direta. E era sempre baseado em um ponto de vista diferente do que a maioria das pessoas conseguiam enxergar. Independentemente de estar certo ou errado. Era sempre diferente, cara. E ele sempre argumentava muito bem o ponto de vista dele. E isso com certeza contribuiu para o que eu faço hoje. Para minha comédia. Para o jeito que eu penso, tá? Só pra deixar claro que meu primeiro ponto com ele foi eu achei engraçado, porque era um negócio do Gilberto Gil, acho que esse clipe nem tem mais no YouTube, que o Gilberto Gil falava sobre a raça baiana. Um negócio assim, cara, e ele tava reclamando de xenofobia, alguma coisa assim, e aí eu lembro que o Olavo, ele falava nesse vídeo, raça baiana, baiano é raça agora. Aí ele entrava numa espiral de piadas depois disso, que era muito engraçado, que era exatamente o jeito que eu sempre gostei de comédia. Quando algo te irrita, tu dá um argumento que abre as possibilidades de exemplos, e a partir disso ele começou a dar vários exemplos engraçadíssimos sobre mostrando que baiano não era uma raça, que era só uma cidadania, né? Não é uma raça, eu não sei que baiano é o quê? Quando a pessoa é gaúcha, paulistana, baiano, isso não é uma raça, isso é outra coisa, que tem outro nome. Só que o ponto é que ele ficava tão irritado com isso que ele começava a argumentar uns argumentos bons pra caralho, mas era engraçado. Porque a forma que ele falava era engraçada. Então, meu primeiro ponto com ele foi esse. A forma como ele se expressava me chamou a atenção pra caralho. Então, eu comecei a ver muita coisa dele nessa época. Isso era 2008, eu acho. E aí, era bem na época da eleição do Obama. E aí, eu comecei a ouvir as coisas que ele falava sobre política. Depois desse clipe, né? E aí, eu lembro que na minha faculdade, em 2008, absolutamente todo mundo era a favor do Obama. Todo mundo. Professores, alunos, diretores, todo mundo falava bem do Obama. E como eu sempre fui desligado em política, eu não entendia muito bem porque que as pessoas... Eu lembro que eu perguntei para um... Eu tava na aula no primeiro semestre da faculdade, eu acho que era 2009, e eu perguntei pro cara... pra quem tá torcendo nos Estados Unidos? Ele falou, Obama, é lógico, é óbvio. E aí eu lembro que eu pensei, cara, mas por que óbvio? Por que as pessoas estão tão envolvidas com isso sem saber de nada? Quem é o Obama? Por que as pessoas gostam do Obama? Quem é o outro cara que as pessoas não gostam? E aí eu lembro que o Olavo falava muita coisa contra o Obama. Aí, de novo, cara, não me interessa se é verdade ou se é mentira. Pra mim, o que me chamava a atenção dele era a visão diferente do que eu tava tendo. Eu acho que também vou entrar mais em detalhes daqui a pouquinho. Eu acho que muita gente pegou a verdade dele, pegou pra si sem pensar e virou só uma cópia do Olavo. Mas esse não é meu ponto. Então, meu ponto era o quão bem esse cara se comunicava. E ele conseguia enxergar outros pontos no mundo, outras coisas diferentes. E a primeira foi essa bobagemzinha do Obama. Foi o primeiro cara que eu vi falando mal do Obama. Então, pra mim, isso foi uma coisa
surpreendente, porque era uma unanimidade. Todo mundo adorava o Obama. E eu achava muito estranho parecia que tava todo mundo robotizado a achar alguma coisa. E quando vem um cara e fala uma coisa completamente diferente, tu pensa, caralho, que foda. Tem um cara que fala coisas diferentes do que a massa fala. Independentemente dele estar certo ou errado. Tira esses conceitos pra lá, cara. Aí, a partir disso, eu achei esse cara muito interessante e eu comecei a ouvir o programa dele, o True Outspeak, que ele tinha semanalmente num site obscuro pra caralho. Era um programa ao vivo, cara. Normalmente eu pegava depois, né, que ficava registrado lá no site, o programa inteiro, mas eu já peguei alguns ao vivos, né, eu ficava ouvindo alguns ao vivo e tal. E ele falava bastante sobre política, obviamente ele não tinha eu não considerava ele um cara com viés de direita. Eu considerava ele um cara que falava mal da esquerda. Aí eu não sei se automaticamente ele é de direita ou não. Eu não sei, cara. E vocês que gostam de política, discutam isso aí, porque isso não é importante pra mim. Aí eu comecei a procurar outras coisas dele e aí eu comecei a encontrar textos que ele falava sobre a vida, de forma geral. E ele foi o primeiro cara que me trouxe a noção de que a tua vocação é o que tá te incomodando agora. Porque eu era um jovem perdido que tinha vontade de fazer o que eu faço hoje. Eu tinha vontade e eu ficava... Todo jovem fica assim, mas será que é isso que eu tenho que fazer? Será que eu não tô me enganando? Será que eu vi alguém fazendo e eu tô fingindo que eu quero fazer isso? Como é que eu acho a minha vocação no mundo? Todo jovem tem isso. E eu tinha isso também. E eu lembro que eu li algum texto dele sobre vocação, cara. E basicamente o que eu aprendi desses textos todos é que um indicativo do que é a tua vocação é a coisa que tá te tirando sono, que tá te trazendo dor hoje. Se tem alguma coisa que tu pensa em fazer e tu chega a passar mal quando tu pensa nisso, isso é tua vocação. E aí ele falava sobre como buscar a vocação, como seguir a vocação e como atingir a vocação. E essas foram as coisas mais importantes que ele pôde me ensinar. E, cara, se você não gosta dele, sinto muito. Se você não gosta dele e gosta de mim, você saiba que eu só tô aqui hoje porque eu li o texto dele. Provavelmente, se eu não tivesse lido textos dele falando sobre a vida, sobre vocação, sobre trabalho, eu jamais teria feito as coisas que eu faço hoje. Jamais teria feito e você não estaria me ouvindo hoje. Porque o que fez eu colocar na minha cabeça, eu vou fazer isso e eu vou tratar isso como a minha vocação e eu vou seguir essa vocação, não importa o que falem, o que aconteça. Quem me trouxe essa noção foi ele. Foi ele. Eu não tinha... Ninguém nunca me ensinou isso, minha família não me ensinou isso, os professores não me ensinaram isso. Ninguém nunca olhou no meu olho e falou: a tua vocação é a coisa que tá te incomodando hoje. E como é que tu segue ela? Tu faz esse negócio, não importa o quê. E, obviamente, se tu for ler os textos dele, ele explica melhor sobre o conceito de vocação, como que isso está ligado a pensamentos filosóficos e tal, porque ele era um cara muito inteligente. Mas eu que sou burro consegui compreender pelo menos a essência do negócio. Então, graças a ele, eu nunca vou esquecer, cara, eu tava lendo o livro dele, aquele O Mínimo que você não precisa ler para não ser um imbecil, que tem muita coisa sobre política, sobre economia, que é meio chato, mas tem alguns capítulos lá dentro que falam sobre isso, sobre vida, vocação e tal. Eu lembro que eu tava na lotação, né, tipo um ônibus lá em Porto Alegre, um ônibus um pouquinho menor. Eu tava lendo esse livro e eu tava bem nos capítulos que falavam sobre vocação e eu lembro dessa cena até hoje. Eu, nesse micro-ônibus, voltando do trabalho para casa, lendo o livro dele, esse capítulo sobre vocação. E nesse momento eu entendi que o que estava me incomodando era a minha vocação. O que estava me incomodando era eu queria ser comediante, eu queria ser podcaster, eu queria fazer entretenimento, eu queria fazer comunicação. E isso tudo estava me incomodando ao ponto de me tirar o sono e me deixar ansioso e me deixar enjoado de tanto pensar nisso. E ele me trouxe a noção de que esses são os indicativos que essa é a tua vocação. E aí, quando eu entendi isso, eu nunca mais tirei da minha cabeça que eu ia fazer isso e foda-se. Então ele foi muito importante, cara. Se não fosse esse cara, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria fazendo nada do que eu faço hoje, eu não estaria vivendo disso. Então, o meu agradecimento no podcast Saco Cheio hoje é em homenagem ao Olavo de Carvalho. E só pra falar sobre o lado político dele, cara, depois de um tempo eu parei de consumir o Olavo, porque eu comecei a sentir um pouco de nojo do que ele tinha acabado por criar dentro da política brasileira, cara. E eu parei de consumir ele, de ler ele, de seguir ele,
por volta de 2016, 17, cara, quando eu comecei a trabalhar lá no Brasil Paralelo, eu comecei a ter contato com pessoas de direita e eu comecei a perceber que tava todo mundo tentando copiar ele e não de fato fazer as coisas que ele indicava. Não fazer, ele não mandava fazer nada, não é esse o ponto, essa frase tá errada. É que assim, cara, ele falava sobre vocação, sobre sonho, sobre trabalho e como se dedicar às coisas que você gosta e comentava política também. Entendeu? Só que o que eu percebi e que eu fiz por um tempo também, quando eu conheci ele, porque é uma coisa muito mágica quando tu conhece ele lá no início, lá, e tu percebe assim, cara, esse cara conhece um monte de coisa que ninguém conhece, que ninguém do meu ciclo social conhece, que nenhum dos meus professores conhecem. Então meio que tu começa a tentar copiar ele pra causar o efeito que ele causou em ti nas outras pessoas. Então meio que tu não quer seguir os princípios e usar o que ele te falou pra seguir os sonhos e se encontrar a sua própria vocação e identidade no mundo. As pessoas começaram a imitar os trejeitos dele, começaram a imitar os argumentos dele e eu comecei a perceber isso depois de entrar na direita e eu comecei a sentir um certo nojo, uma certa repulsa e aí eu saí desse meio de direita, do Brasil Paralelo e parei de seguir o Olavo porque eu tinha amigos próximos que tu via que o cara tava falando igual ao Olavo e ele escrevia igual ao Olavo, ele usava os trejeitos do Olavo, ele usava os argumentos do Olavo e eu ficava olhando, cara, tu não entendeu o que esse cara tá falando, ele tá falando, cara, se a tua vocação é ser direitista, é ser esquerdista, de acordo com os ensinamentos dele, tu pode usar pra ser esquerdista, tá entendendo o que eu tô falando? Só que infelizmente as pessoas se apegaram muito ao lado esquerda, direita, política, Lula, Bolsonaro, economia, conservadorismo, que era uma boa parte do que ele falava, mas, cara, eu acho que 90% das coisas que ele escreveu era sobre religião, sobre filosofia, sobre vocação, sobre sonho, sobre ética, sobre moral, sobre trabalho. E um pedaço era sobre política. Só que o que mais viralizava era sobre política. Mas o que me fez me afastar lá pelas tantas foi ver que tava meio que virando uma mini seita, assim, cara. Que eram uns gordinhos de terno tentando copiar a forma que ele argumentava pra causar a impressão de que eles eram inteligentes, entendeu? Porque quando tu conhece o Olavo, tu pensa, cara, esse cara é muito inteligente, eu quero ser assim também. Eu quero causar isso nas pessoas. E aí tu começa a copiar o que ele tá falando. E é normal, quando tu é adolescente, jovem, e tu vê um cara que te inspira, tu tem um período que tu tenta imitar o cara, mas depois tu sai fora e entende o que de verdade ele tava falando. Normal isso, cara. Mas eu vi que era assim, era quase que uma doença, assim, a forma como as pessoas se comunicavam. E tu pode ver, cara, todo mundo que se diz ser discípulo do Olavo, ou que se diz, sei lá, que gosta muito do Olavo, tu vê que os caras meio que se comunicam igual a ele. Eles não seguiram a própria vocação, eles só copiaram o que ele falou. E aí, se é culpa dele ou não, tanto faz, cara. Só pra falar pra você que já tem uma imagem pré-definida de quem é esse cara por causa das notícias, por causa do Twitter, você que não faz a menor ideia de que ele seja, cara, confia em mim, cara, esse cara era muito mais do que direita e esquerda, muito mais que Bolsonaro e Lula, muito mais que PT, muito, 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 muito mais, cara. Ignora todas essas merdas e vai procurar o que ele falava sobre religião, sobre filosofia, sobre vocação, principalmente. Procura, bota o nome dele, Olavo de Carvalho, vocação, Olavo de Carvalho, trabalho, Olavo de Carvalho, personalidade. Tem um vídeo dele que ele fala sobre isso que é incrível. Procura ele falando sobre filosofia. Esquece essas coisas que falam dele. Eu nem duvido que ele tenha falado que a pandemia não existe. Não sei se ele falou ou não, eu vi alguns tweets, mas isso foda-se, cara, não tô nem aí pra isso aí. Pelo que eu sei, ele morreu com Covid, não de Covid, que é uma coisa que todo mundo sabe que acontece. Pessoas que têm comorbidade, se pegarem nessa merda, empacotam mesmo. Por isso que é importante vacinar esses grupos. Agora o resto, vacinação obrigatória e tal, eu tô com ele completamente. Eu acho que não tem que fazer isso. Eu acho que exageraram muito esse negócio. E a gente vive numa puta de uma loucura. Agora, eu não sei se ele era um negacionista ou se ele era... Sei lá o que ele era. Eu sei que ele morreu com Covid. Porque ele tava tão mal que ele pegou essa merda e se foi, como acontece com todo mundo que tem algum problema já pré-existente e pega essa merda. Então, não sei se esse é o ponto exato, cara, que a gente tem que pegar pra falar dele, tá? E também não sei se ele era bolsonarista ou não. Que se foda isso, cara. Parem de balizar as coisas no mundo de acordo com quem ele gosta ou não gosta, cara. Para com esse negócio, cara. Para com essa loucura, bicho. Vocês estão perdendo tanto conhecimento com esse cara. Vocês estão perdendo... Eu acho que daqui a alguns anos... Toda essa merda de política vai ficar pra trás e vai sobrar só o que realmente ele falou. Então tá aqui minha homenagem, cara. Eu
Quando eu era jovem, 2008, 2009, 2010, eu botava o programa dele pra tocar no meu notebook. Eu tinha um notebook velho pra caralho, da HP, um negócio gigante, que esquentava pra cacete. Eu deixava ele do lado do meu criado mudo, na cama, e eu deixava rolando o programa dele. Eu ia dormir ouvindo o programa dele. Eu acordava no meio do programa dele com ele gritando sobre alguma coisa. Eu desligava e voltava a dormir. Então esse cara foi um companheiro e muito importante na minha formação ali. Ainda bem que eu tive a noção de não ir pelo lado de direita, conservador e não sei o quê. Ainda bem que eu tive essa noção, porque hoje tu vê um monte de gente perdida nesse negócio, os gordinhos de terno e gravata lá, fazendo programa sobre e o Foro de São Paulo, e o globalismo. Tá, cara. Vai viver tua vida, para de falar essas merdas. Eu tive a sorte de ter essa noção, de enxergar que ele também causou mal para algumas pessoas que não estavam preparadas psicologicamente para lidar com essa figura que ele representava, entendeu? Mas também entendo que a culpa é de cada um, cara. Se tu absorve o que ele fala de uma forma que não é boa pra ti, o problema é teu, não é dele que tá falando. Se tu absorve o meu podcast de uma forma ruim, o problema é teu, não é meu. Eu tô fazendo o que eu tô fazendo aqui. Eu tô tentando fazer você rir, dar risada e falar bobagem. Se você leva algo a sério, que eu falo aqui, o problema é seu, não é meu, entendeu? Então se o Olavo falava coisas sobre a esquerda e direita, e tu se apegou a isso, e tu virou um direitista debilóide, de terninho e gravata na frente do computador, tentando imitar o que ele falava, o problema é teu, não é do Olavo, entendeu? Então se você odeia o que o Olavo criou, é o problema de quem absorveu o que ele falou e viveu assim, não é o problema dele, porque ele falava várias coisas e é uma escolha de cada um absorver. Eu absorvi as coisas que eu acho que eram boas, cara, e se não fosse ele, eu não teria seguido os meus sonhos. E eu não segui esse negócio de direita, de esquerda, de Bolsonaro, de Lula. Eu não segui, cara. Eu não segui. É uma escolha sua não seguir. E pensar... Sempre que eu via alguma coisa dele falando de política, eu pensava, cara, que chato isso aqui, cara. Porra, que troço chato. Quero ouvir sobre a vida. Me fala sobre a vida. E eu pulava algumas partes que ele falava sobre política e tal no programa dele. E eu gostava muito dos textos dele sobre política porque eu gostava de ver como que ele argumentava. Isso era foda. Não sobre que lado ele defendia exatamente, mas como que ele argumentava, como que ele defendia o ponto dele. Era muito foda, cara. É muito foda. Por mais que você não concorde, tinha um texto dele que ele falava que ele falava sobre o aborto, e aí ele dava um argumento muito do caralho que eu parei a pensar assim, porque eu brinco bastante sobre aborto, né? Eu falo que eu sou a favor, mais pra irritar conservador do que qualquer outra coisa, não tenho opinião formada de fato, mas eu lembro que ele falou assim, cara, se tu botar uma arma na frente de uma, tipo, tem um pano e do lado de lá pode ter ou não uma vida. E do lado de cá do pano tem um revólver. Tu atiraria? Cara, esse argumento foi muito foda. E eu sou a favor do aborto, foda-se. Só pra irritar conservador. Mas esse argumento foi foda. A forma como ele botou o argumento, sabe? Me fez pensar pra caralho. Mas não no argumento em si, mas como argumentar melhor, entendeu? E eu acho que as pessoas se apegavam muito sobre o argumento em si e não sobre... Caralho, como é que esse cara chegou nesse ponto? Foda, eu quero tentar chegar também com as coisas que eu acredito, entendeu? E esse argumento foi foda, cara, porque ele ficava discutindo sobre o aborto e tal, ele não se posicionava sobre o aborto, se ele era a favor ou contra, pelo menos desse texto. E no final do texto ele falava assim, bom, supomos que tenha um pano e tu tem um revólver. Do lado de lá, existe 50% de chance de ter uma vida e 50% de chance de não ter uma vida. E tu tem a decisão de atirar. Tu atira ou não? Caralho, eu pensei, caralho, ele não disse que é ou não é. Ele criou uma cena e me fez eu ficar confuso e pensar, puta, que foda. Tá entendendo, cara? Esse texto eu nunca vou esquecer, cara. E os textos sobre vocação também. Mas, cara, presta atenção, cara. Eu sei que deve ter um cara agora que é bitolado com política que deve estar. Este argumento, não sei o que, não sei o que. Tá bom, cara. Tu pode contra-argumentar. Mas tu pode admitir que esse é uma puta forma de argumentar algo, criar uma cena, criar uma possibilidade e botar na tua cabeça uma cena onde tu enxerga uma situação que ela fica só no conceito e ele consegue trazer pra materialidade, botar na tua cabeça uma cena e tu percebe o quão confusa essa situação é. Pode ser que tu não concorde com o argumento em si e crie um argumento pra contrariar o argumento dele. Tudo bem, cara. Mas o argumento dele, a forma como ele argumentou, foi boa pra caralho. Então ele era esse cara que criava esses argumentos que por mais que tu não concordasse ou que tu achasse que a posição dele não era certa ou errada, ele argumentava bem pra caralho, ele escrevia bem pra caralho, a forma como ele chegava no ponto dele era incrível. E enfim, cara, infelizmente
ele se foi sendo conhecido como negacionista, direitista, blá blá blá, essas coisas cansativas dessas pessoas que ficam botando política em tudo. Eu sei que ele falava, meio que parcela dele também, e ter ido embora como esse cara que fala de política. Mas, cara, fica aqui o meu agradecimento a Olavo de Carvalho por tudo que você falou e escreveu sobre a vida, de forma geral. E fica aqui registrado no dia 28 de janeiro que se não fosse ele, eu não teria feito nada do que eu fiz. Pode ser muito radical colocar na mão de alguém a responsabilidade, é que não é responsabilidade, é que se eu não tivesse lido aquele texto sobre vocação, eu não teria tido essa noção, eu não teria tido coragem de nunca deixar o meu sonho morrer, entendeu? Então não é a responsabilidade dele, mas é que se ele não me trouxesse essa visão, eu não sei como é que eu teria feito, talvez eu tivesse feito outra coisa, entendeu? Foi um divisor de águas do caralho. Então, porra, se você não gosta dele pelas coisas que você ouviu falar, procura. Tem milhares de textos dele sobre outras coisas que não é sobre política. Milhares de coisas. Procura e depois me diz que tu não pensou. Caralho, que foda. Que argumento diferente, que visão diferente, que vontade de seguir o que eu quero fazer. Se você não tiver essa noção, o problema é seu também, cara. Sei lá, cara. Fica aqui minha homenagem, um abraço pro Olavo de Carvalho. Agora fui, tchau, tchau. Aqui. O fato de uma pessoa não saber o que quer da vida a prejudicará de que forma no cumprimento dos objetivos do seu curso? O que uma pessoa nessa situação deve fazer? Deve fazer esse exercício que eu te dei. Se você não sabe o que quer da vida, pode acontecer muita coisa. Tem várias hipóteses. Tem pessoas cuja verdadeira natureza, cujo verdadeiro caráter é estar à disposição. A pessoa não quer fazer nada especificamente, mas ela está à disposição para ajudar no que for necessário. Existem pessoas assim, mas pessoas sem vocação. Mas a vocação dela é precisamente essa. Existe até esse tipo de pessoa. Não digo que quem fez essa pergunta, Leonardo, não digo que seja o seu caso, mas existe até isso. Você vai ver o seguinte: primeiro, eu não lhe perguntei que profissão você quer seguir. Quando você diz não sei o que quer da vida, você diz eu não sei o que eu quero ser não sei o que eu quero ser quando crescer. Mas não foi isso que eu perguntei, meu filho. Eu perguntei quem você quer ser. Mesmo que você não faça merda nenhuma durante toda a sua porca vida, você terá alguma vida, e quando você morrer, terá uma vida para ser contada. Então suponha que você, sem querer nada da vida, você se transforme numa pessoa que você gostaria de ser. Tem algumas qualidades que você quer ter. Presta bem atenção, você diz, eu não sei o que eu quero da vida. Eu falei, também não foi isso que eu lhe perguntei. Eu lhe perguntei quem você quer ser. Por exemplo, você arruma a namorada amanhã ou depois. O que você quer que ela pense de você? Pensa, esse aí é um merda, um coitado. Esse aí você quer que ela pense? Não. Você quer que ela veja alguma boa qualidade em você. É destas boas qualidades que eu estou falando. É o quem, é a substância da pessoa. Está entendendo? A pessoa real e não necessariamente a sua profissão. Pois eu acabei de dizer que gênio é aquele sujeito que inventa a sua própria profissão. Isso quer dizer que o gênio não tem uma profissão definida. Se você perguntar qual foi a profissão de Goethe, não dá para dizer. Então, se tem até isso, então quer dizer, você saber o que você quer fazer não é necessário para realizar esse exercício. Está entendendo? Alguma boa qualidade você quer ter. Não é isso? Então você quer ser alguém para você mesmo. Você quer ter alguma substância? É disso que eu estou falando. Note bem que os seus necrológios não precisam ser de pessoas que realizaram grandes coisas reconhecíveis na vida. Vamos supor, por exemplo, às vezes tem uma família, uma velhinha santa. A velhinha nunca fez nada, só ficou dentro de casa rezando.
E ela ajudou pra caramba. Você não encontrará marcas visíveis das grandes obras dela, né? Mas você sabe que ela foi alguma coisa. Não é assim? Pode ser que você queira ser uma pessoa como essa. Eu só quero que você imagine que você alcançou realizar o melhor de si. Está entendendo? Então, é esta, vamos dizer, a imagem não de uma profissão, não de uma carreira realizada, mas de uma pessoa real. Uma pessoa cuja vida, ainda que seja uma vida simples e sem acontecimentos, mereça ser contada. Está entendendo? Pode ser uma vida puramente interior. Uma vida que seja pobre em acontecimentos e realizações externas, mas que tenha alguma substância humana. Pode ser uma vida cheia de acontecimentos, de percalços, de dificuldades, tá certo? Uma vida cheia de lutas. E pode ser uma vida que transcorre mansamente, que tudo dá certo, tudo vem de mão beijada. Não é disso que eu estou falando. Pode ser de um jeito, pode ser do outro. Está compreendendo? Quer dizer, eu não estou prejulgando, não estou predeterminando que vida você deve ter. Então você tem que tomar o cuidado também de você não limitar a pergunta que eu fiz. No caso, você não está conseguindo fazer, por quê? Porque você limitou. Se for eu contar isso, eu tenho que querer ser alguma coisa. Querer ser algo? Eu falei, não. Você pode ser apenas você mesmo. Mas alguém você quer ser. A vocação é a coisa principal na vida, porque a maior parte do seu tempo você vai gastar trabalhando. Tá certo? Então, se você não está realizado no seu trabalho, você não vai se realizar em parte alguma. O que é esse realizar? Se você ter prazer o tempo todo, não é possível. Quando você vê, por exemplo, eu tenho um grande amigo chamado Ronaldo César Miller, que era um psicólogo clínico, gênio da psicologia clínica. Ele ficava o dia inteiro conversando com um louco, porra. Eu falo, isso é um prazer? Eu falo, claro que não, isso é um sofrimento atroz. Mas ele tem amor a isso. Isso para ele é mais importante do que a vida. Ele morre por isso. E isso é a vocação. Aquilo que é mais importante do que você, aquilo pelo qual você morreria, tá certo? Como Cristo na cruz. Né? Você acha que Cristo estava muito feliz de estar lá pendurado, pregado na cruz? Ele fez por prazer ou por dinheiro? O exemplo, o resumo da humanidade é Jesus Cristo. Ele está lá pendurado na cruz por amor, não é nem por prazer, nem por dinheiro. Se fosse para fazer por prazer, eu abriria um puteiro, porque daí todas as putas à minha disposição 24 horas por dia, não é isso? E ainda ganha dinheiro com ela. Né? Mas não é isso, não é o prazer. E também não é o dinheiro, é o amor por uma coisa que é mais importante do que a sua vida, que vale mais do que a sua vida. Isso é a verdadeira vocação. Nesse trabalho que eu estou fazendo, que é puramente vocacional, não tem nenhuma concessão ao prazer ou ao dinheiro. Tá certo? Tem momentos de grande sofrimento, tem momentos de grande alegria. Para mim é a mesma coisa. O amor é o mesmo. É como você casar com a pessoa. O seu casamento vai ser só alegrias? Não. Vai ser tristeza. Você vai compartilhar as tristezas. Tá certo? Então, aquilo é uma coisa que é valiosa para você. Tá certo? Então, não pode ser submetido ao critério do prazer e do dinheiro. Mas esse elemento falta na cultura brasileira. Eles não sabem o que é vocação. Este amor por uma coisa que é mais importante do que a sua vida imuniza você contra um certo tipo de sofrimento, que você se torna mais capaz de suportar do que as outras pessoas. Você veja o enfermeiro, o médico que está lá, né? Tem uma época que sugeriram ao Pedro que ele fizesse curso de enfermagem. Eu falei, Pedro, você vai aguentar, você vai ter que lavar o saco dos caras, você vai aguentar isso aí? Ele falou, não. Então, se você não aguenta, então não é a sua vocação. Mas para quem está naquilo vocacionalmente, todo sacrifício é válido e é bom. Fortalece a personalidade dele. Então a gente tem que ver qual é o tipo de sacrifício que você pode fazer.
Eu, por exemplo, eu tenho uma resistência extraordinária à burrice. Eu aguento doses de burrice que outra pessoa mataria o interlocutor, né? Eu não, eu explico, reexplico 1000 vezes, 2000 vezes. Não tem problema, eu estou aqui para isso, eu sou o professor, eu nasci para isso, eu nasci para ensinar. Tá certo? E ensinar, por definição, é ensinar o que os outros não sabem. Tá certo? Então, para isso, tudo bem. Agora, eu vi o Miller trabalhando com aqueles louquinhos, eu falava, aguentaria isso, mas nem por 10 minutos, pô. Né? E, no entanto, ele trabalhava 14 horas por dia. Né? Era um negócio assim. E ele, assim, ele, quando era jovem, ele levou um coice do cavalo, perdeu um pulmão. Depois foi trabalhar como gerente de uma fábrica de tinta, se envenenou, perdeu metade do outro pulmão. Então, um homem que não tinha saúde absolutamente, trabalhava que nem um doido. Era a paixão da vida dele. Ele se sacrificava. Né? Às vezes eu via, ele telefonava para o paciente, 2 horas da manhã, ele telefonava para o cara, tive uma ideia para resolver o seu problema. É um negócio fantástico. Então, a dedicação dele é a mesma que eu tenho no ensino. Né? Então, isso é a vocação. Agora, uma coisa que eu achei estranha é o seguinte, Lutero tem toda uma teologia da vocação. E eu achei que quando entrassem essas igrejas evangélicas no Brasil, elas iam trazer isso e ensinar para as pessoas a importância da vocação. Nunca vi nenhuma igreja evangélica falar disso. Então o que é? Esses caras não leram nem Lutero, porra. Um adolescente, ele não tem uma personalidade formada ainda, então ele se impregna de modelos. Agora, o único modelo que tem à disposição é o coletivo. Os pais não passam mais modelo nenhum, eles não ligam para a educação dos filhos, elas não querem interferir, querem deixar o filho livre. Então o filho se gruda naquilo que ele percebe que tem autoridade. O que tem autoridade? O número, a quantidade de pessoas. Então vão entrar nessas coisas como uma espécie de muleta da personalidade. Agora, o homem que não sabe ficar sozinho, ele não é ninguém, nunca será ninguém. Porque essa é a principal qualidade humana. Você sempre tem que pensar assim, Jesus Cristo no alto da cruz, quem estava do lado dele? Ninguém, todo mundo fugiu, porra. E ele estava no centro do processo histórico, né? Eu falo, esse é o grande modelo. Quer dizer, ao mesmo tempo aquele que está sozinho e é o único que tem a visão integral da coisa. Então, esse é o modelo que nós temos que seguir. O homem tem que aprender a ficar sozinho. Ele tem que aprender a acreditar no que ele sabe, no que ele vê, mesmo quando todo mundo diz o contrário. E aquele negócio que dizia o Lipuzzondi, o grande psiquiatra húngaro, o homem tem que ter a coragem de ser bom quando